Eu sou Mariano de Arcos e você está assistindo Guerrilha Cultural. Olá a todos. Eu estava assistindo recentemente um corte do podcast Os Felas, em que o doutor Renato Teixeira estava discutindo com Alan dos Santos e quase deu briga, né? Quase que Alan dos Santos, eu vi algum momento que ele jogava uma tapa no Renato Teixeira, mas pelo fato do Renato Teixeira manter a compostura, acabou que a treta não evoluiu, né? Não se tornou física, mas deu pra ver que os dois estavam se estranhando ali, principalmente o Alan, que parecia mais exaltado, parecia louco pra Renato dar um vacilo pra iniciar uma briga mais dura, né? Mas então eu queria comentar não sobre essa parte triste da briga, que é a parte da violência, da irracionalidade, e eu queria tocar nos argumentos que estavam sendo colocados ali que levaram a essa conclusão. Então, para que a gente possa chegar a esse ponto, é importante que a gente ignore as emoções, isso é uma posição que a gente tem que é privilegiada, porque a gente não está com skin the game da mesma forma que um Alan dos Santos está, mas a gente pode separar verdade de mentira, e é isso que eu pretendo fazer aqui. Antes eu peço para vocês curtirem, se inscreverem, comentarem, e acima de tudo, no finalzinho do vídeo, não vou deixar agora, eu vou pedir uns anúncios, falar algumas coisinhas aqui. Então, primeiramente com relação ali à briga dos dois. O Alan dos Santos e o Renato Teixeira, eles divergem, ao menos no que diz respeito ao legado e o quão boa foi a administração de Jair Bolsonaro. E particularmente esse argumento que o Renato Teixeira colocou contra a administração Bolsonaro é algo que eu vi reiteradamente acontecer. Essencialmente, ele fala que Bolsonaro não conseguiu fazer o suficiente, que ele não conseguiu ser um Bukele, e todos os bons resultados do Bolsonaro têm a ver com fatores exógenos. Então, primeiro vamos discutir se era possível ele ser Bukele. Segundo, a questão da violência, se foram fatores exógenos ou se foi o fenômeno Bolsonaro que causou a redução do número de homicídios no país durante esse período. E terceiro, vamos discutir até que ponto, que aí foi o que gerou a briga, Bolsonaro é responsável pela destruição e por vulnerabilizar seus apoiadores. Então, primeiro, a possibilidade de Bolsonaro ser um Bukele. Para quem não sabe, o Bukele é o presidente de El Salvador, que todo o planeta está acompanhando, porque ele está sendo capaz de pegar uma nação latino-americana das que eram mais infestadas de crime, muito mais inclusive que o Brasil, se a gente considerar per capita, e nessa nação ele conseguiu transformar em uma nação com padrões de segurança de primeiro mundo. E essencialmente o que ele fez? Ele pegou os bandidos e jogou em mega presídios. Ele construiu vários presídios, ignorou todos os elementos ali do garantismo penal e jogou as pessoas nos presídios. Mas existe uma diferença fundamental entre o que aconteceu em El Salvador e o que aconteceu no Brasil. E qual é essa primeira diferença fundamental? O primeiro argumento que eu faria contra essa possibilidade do Bolsonaro poder buquelizar o país, precisamente o tamanho do país. Quando você fala de El Salvador, é um país minúsculo comparado a um Brasil, que é um dos top 10, top 5, se duvidar, maiores países do planeta, mais populosos. Por quê? Porque para você movimentar uma população, não basta você escrever um decreto ou não escrever um decreto. Você precisa convencer muita gente, você precisa movimentar uma parcela significativa o suficiente da população para que essa parcela se imponha sobre a outra. E em Salvador isso é fácil, porque são poucas pessoas. E é fácil espalhar informação, engajar as pessoas nessa causa. Agora, quando você pega Bolsonaro, estamos falando de 200 e tantos milhões de habitantes, sendo que metade desses 200 milhões, vamos dizer assim, não metade, vamos dizer uns 30%, são petistas ferrenhos, petistas históricos que vão sempre votar PT e sempre vão estar ali num ponto de resistência. Fora uma parcela significativa da população que pode não ser petista, mas não iria talvez gostar tanto de uma mudança radical no país muito rápida, possivelmente com o ceticismo agregado no país do fracasso da tentativa da ditadura militar, né? Que também é a mesma pressuposição, tem ameaça comunista, eu vou lá, coloco os tanques na rua e resolvo tudo. Como a ditadura falhou lá, as pessoas têm medo que isso aconteça de novo aqui. Então, muitas pessoas também não vão se movimentar. E pode perceber que essa característica de grandes mudanças no país de uma forma abrupta é sentida não somente por uma pessoa como Bolsonaro, como é sentida pelo próprio PT. Se fosse pelo PT, pelo Partido Comunista do Brasil e por outros órgãos dessa natureza, o Brasil já tinha virado Cuba há muito tempo.
Só que o Brasil tem tanta gente que é difícil você fazer uma movimentação brusca como acontece em Cuba. Porque Cuba você toma lá 3 cidades e já está resolvido. Agora, como é que você faz isso no Brasil inteiro? Você tem resistências, você tem lutas, você vê que até o próprio Getúlio Vargas, quando tentou impor uma ditadura aqui no país, ele enfrentou uma resistência muito poderosa de São Paulo. Teve uma guerra muito poderosa. Então, é muito difícil você fazer mudanças bruscas no país pelo seu tamanho, pela sua realidade histórica, pela complexidade de sua cultura e pelo fato de que o povo é essencialmente polarizado em pontos diferentes sem não ter muitas figuras unificadoras do nosso discurso, da nossa perspectiva política. Então, não existia essa possibilidade do Bolsonaro simplesmente ser um Bukele. Mas, às vezes, Renato Isoitão rápido parece que é verdade, mas eu acredito que não seja verdade por essas razões. Então, partindo aqui para o segundo ponto, com relação ali à violência no país. Caso vocês não saibam, não acompanhem os índices de homicídio do país, nós tivemos no país uma crescente de homicídios, mais ou menos desde os anos 90, né? Lá passou para FHC, passou por Lula, chegou ali em Dilma, e lá por volta de Dilma Temer, a gente teve o nosso pico do início de homicídios, que foi 65 mil mortos. Acho que foi 2017, se não me engano. 2018 tem uma leve queda, já sai de 65 para 62. Aí, já no primeiro ano de Bolsonaro, que é 2019, nós temos uma queda para 40 mil homicídios anuais. Então veja, qual é a explicação que o 38 vai dar para isso? O 38 dá essencialmente 3 explicações, e ele diz que a mais importante delas é a mudança demográfica do país, ou seja, o país está envelhecendo e velhos tendem a engajar menos no crime. Só que vejam, se você parar para prestar atenção na narrativa dos dados que eu te dei, você vai perceber que não foi uma mudança devagar, que mudou a demografia e aí puxou a violência. A mudança foi abrupta. Foi de um ano para outro. Então não foi de um ano para outro que o Brasil subitamente todo mundo virou velho. Ou senão todos os jovens se explodiram. Não, as pessoas continuam no mesmo lugar. As mudanças são pequenas e uma mudança demográfica, mesmo que acelerada no país, é uma questão de 1, 2, 3 gerações, entendeu? Não é de 2018 para 2019. Então a explicação que se dá da demografia não se segue. Também não sei até que ponto se segue a ideia do Pix, que as pessoas estão utilizando menos dinheiro físico, né? Porque eu acho que essa ideia também é bastante complicada. Porque o Pix é implantado no meio do governo Bolsonaro, pelo Ministério da Fazenda, e não necessariamente no primeiro ano você tem implementação imediata e absoluta do Pix, e todo mundo já é acostumado como a gente já tem hoje. E mesmo assim não é o único tipo de furto e de homicídio que acontece no país. Isso exigiria uma série de outras pesquisas adicionais que eu acho que estão sendo ignoradas levianamente. Eu acho que é uma afirmação fácil para se miscuir de conceder uma coisa que o cara efetivamente conseguiu fazer, que foi baixar o índice de homicídios, né? Isso exposto, tinha uma terceira causa, né? Deixa eu tentar lembrar aqui qual era a terceira causa que o 38 apontou. Não vou lembrar da terceira causa agora, né? Mas as duas mais importantes eu já falei. Então, indo para o final, a razão pelas quais eles realmente trocaram umas porradas um com o outro ali, quase, foi precisamente por causa que o 38 falou. E se lembrar que Renato 38 é uma pessoa conhecida pela pauta do Bitcoin. E por ele ser conhecido pela pauta do Bitcoin, ele vai mencionar a vulnerabilidade do Pix para uma pessoa que vai dar um apoio político para um político sendo perseguido pela oligarquia, como o Bolsonaro, né? Que você tem que aceitar e dar dados quando você faz essa transferência, né? Quando você transfere para Bolsonaro do Pix, você tem os seus dados todos ali que o governo pode pegar a qualquer momento e, essencialmente, isso seria com uma forma de doxar. Isso, aparentemente, é uma realidade, mas até que ponto essa é uma realidade evitável com relação ao que era necessário naquele momento? Primeiro, obviamente, eu imagino que milhões de pessoas doaram para esse Pix, eu não sei se efetivamente o STF conseguiu examinar todas, né? Talvez fazer um... Não se pode superestimar isso, não é possível que todo o concurso público do país inteiro as pessoas vão ter esse dado na mão. Talvez o pessoal do STF possa abrir um olho, alguma coisa nessa natureza, mas nada muito grande. Isso implicaria realmente na prisão de tantas pessoas, que a gente teria percebido esse fenômeno de uma forma mais clara. Então parece que os dados, pela simples quantidade imensa que aconteceu, permaneceram por lá, né? Talvez derrubaram uma pessoa ou outra em cargos mais altos, mas permaneceu por lá.
E eu imagino que, eu acho que não chegou a esse ponto, a proposição alternativa que o 38 ia fazer era Bitcoin. Mas você imagina o que seria um cara como o Bolsonaro pedir um Bitcoin publicamente assim? Porque assim, uma coisa é você, um Renato 38, que não tem um cargo político, público como ele, que possui restrições da lei anticorrupção. Por quê? Porque a lei anticorrupção, obviamente, não vai se interessar com políticos recebendo dinheiro por Bitcoin, precisamente porque o Bitcoin permite que você não mostre a origem desse dinheiro. Que você não mostre quanto de dinheiro você efetivamente possui. E se você pode ocultar quanto de dinheiro você efetivamente possui, essencialmente você poderia escapar com todo tipo de corrupção. Seria realmente a banalização da corrupção de uma forma mais absoluta. E Bolsonaro falar isso publicamente já teria uma boa razão para o STF cortar a cabeça dele. Porque é como se a gente permite que Bolsonaro faça isso, a gente tem que permitir que todo mundo faça isso, e essencialmente corrupção vira um negócio banalizado, liberado e inevitável. Porque querendo ou não, o Brasil tem corrupção, mas a gente tenta ao menos conter o nível de descaradez que isso pode dar. Imagine, sei lá, Bitcoin do Lula. Quanto dinheiro você não pode passar ali, sei lá, de um Aldebrecht no Bitcoin do Lula sem ninguém perceber? Porra, é uma quantidade bastante suntuosa. Então, obviamente, isso seria uma prática muito complicada para um político fazer. Essas transações seguras. É algo mais razoável você pensar nisso acontecer para um influenciador, vamos dizer, o próprio Renato 38, o próprio Alan dos Santos, podem se beneficiar com o uso do Bitcoin, mas de fato não é necessariamente uma melhor estratégia, uma melhor possibilidade. O Pix, pela simples massa de pessoas que deve ter doado, também pode ser um tipo de proteção. Se tiver alguém que for fazer uma soma maior de dinheiro que possa chamar a atenção do STF, é melhor que eles tentem arranjar alguma outra alternativa. Mas, de qualquer forma, não é algo tão simples quanto usar Bitcoin ou usar Pix como uma solução fácil. O Bolsonaro precisava daquele dinheiro. Era, obviamente, uma imposição absurda que estava sendo imposta no STF precisamente para quebrar as pernas dele. E é a alternativa que tinha. Talvez a gente possa pensar em outra alternativa no futuro? Talvez. Mas era a que tinha. Então, nisso, eu vou dizer que, apesar do Alan dos Santos se descontrolar e coisas dessa natureza, isso não significa que o que ele estava pontuando ali era mentira e o que o Renato 38 está falando era verdade. Gosto muito do Renato 38, um cara inteligente, gosto muito daquele estilo dele, principalmente o fato que ele também é um baiano e, porra, é muito legal ver um baiano se destacando dentro desses meios com uma perspectiva bastante única, mas a gente tem que tomar cuidado com, às vezes, ele falando muito rápido, a gente se perde no meio do que ele está falando e, às vezes, não põe ele sobre certo escrutínio que seria necessário. As pessoas deixam passar. E quando o Alan se descontrola, fica parecendo que ele está errado. E às vezes ele não está errado aí, não. Muita posição do Alan faz sentido. E lembrar que ele se descontrola precisamente porque ele tem um histórico de ser perseguido pelo STF. Ele está exilado, foi afastado da sua família. Então, são coisas que a gente tem que ponderar. A gente não pode tratar ele como uma pessoa regular, como um debatedor qualquer de internet, né? Até porque poderia acontecer conosco essa história aí. Então, partindo agora nos 30 segundos finais, falando aí dos meus últimos anúncios, eu pretendo publicar mais algumas coisas. Se vocês quiserem trazer sugestões do que eu posso publicar, tudo bem. Mas minha pretensão é pegar alguns artigos interessantes para fazer projetos de mais longo prazo para ensinar as pessoas, tipo, introdução a, sei lá, política, introdução ao cristianismo, introdução a isso, introdução àquilo, e desenvolvendo em cima disso para que vocês possam ter uma formação a partir desse canal no YouTube. Então é isso aí, muito obrigado pela atenção. Por favor, comentem, se inscrevam e compartilhem o canal. Muito obrigado e até a próxima.